No estudo prático, por meio da autoobservação, é importante compreender a natureza da função chamada de pensamento, que é a parte mecânica do centro de pensamento e o centro de gravidade de nossa personalidade. Nos centros de pensamento, sentimento e movimento, são em si cérebros animados e vivem como animais incorporados em um mesmo corpo, cada cérebro atuando como um fator de movimento. Esses cérebros estão conectados uns aos outros, mas sua intercomunicação depende da força relativa de suas associações. Apenas quando um estímulo for suficientemente forte em um centro, é que ele evocará uma associação correspondente em outro, e mesmo assim, só se o estímulo tiver uma velocidade ou uma intensidade específicas já estabelecidas em nós. O centro de gravidade da personalidade não é animado, é apenas um aparato para o pensamento, localizado na cabeça. As conexões entre esse aparato formativo e os centros são abertas e diretas, e todas as associações o alcançam. Cada estímulo local nos centros, cada associação, provoca associações no aparato, mas a matéria do aparato é inanimada. O aparato é apenas uma máquina, assim como um teclado com letras que transmite cada impacto. A melhor maneira de ilustrar o aparato formativo é por analogia. Imagine o escritório de uma fábrica com sua secretária. Cada documento que chega passa por essa pessoa. Cada cliente que surge dirige-se a ela, que responde a tudo. As respostas dadas são qualificadas pelo fato dessa pessoa ser apenas uma funcionária. Ela não conhece nada, mas tem instruções, livros, arquivos e dicionários nas prateleiras. Se tiver fontes nas quais buscar uma informação específica, ela o faz e responde de acordo com essas fontes. Se não tiver, não faz. Essa fábrica tem 4 sócios ou diretores, que se sentam em 4 salas diferentes, embora não permaneçam nelas na maior parte do tempo. Esses diretores comunicam-se com o mundo exterior por intermédio da secretária. Estão ligados com seu escritório por meio de telefones. Se um deles liga e diz algo, a secretária precisa repassar a informação. Mas cada um dos 4 diretores usa um código diferente e todos estão de acordo com isso. Quando um deles envia uma mensagem para ser transmitida, a secretária precisa decodificá-la antes de transmiti-la. No escritório, há diversos formulários e materiais acumulados ao longo dos anos. Dependendo do diretor envolvido, ela consulta um livro, decodifica a mensagem e a transmite. Se os diretores quiserem conversar entre eles, não há meio de comunicação direta. Eles estão conectados por telefone, mas este só funciona quando o clima está propício e em condições calmas e silenciosas, o que raramente acontece. Como essas condições são raras, os diretores mandam mensagens por meio da central, isto é, o escritório da secretária. Como cada um deles tem seu próprio código, a tarefa da secretária é decodificar e recodificar as mensagens. Os diretores se comunicam com as pessoas de fora do escritório do mesmo modo. Tudo que entra ou sai precisa ser decodificado, recodificado e depois encaminhado ao destino. As correspondências que chegam para cada diretor são encaminhadas com o código apropriado. Mas, volta e meia, a secretária se engana e usa o código errado. O diretor recebe a mensagem e não entende nada. Por isso, a codificação e a recodificação dependem dessa funcionária, que não tem interesse nos negócios ou relacionados a eles. Assim que termina o expediente, ela vai para casa. Sua capacidade de decodificação depende de sua educação, e esta varia de pessoa para pessoa. Uma secretária pode ser tola, a outra pode ser uma boa funcionária. Há uma rotina estabelecida no escritório, que a secretária segue. Se certo código se fizer necessário, ela encontra um ou outro formulário que esteja à mão.
Para cada tipo de pesquisa, há etiquetas prontas que ela fixa imediatamente. Esse é um quadro aproximado do estado de coisas em nossa organização interior. O escritório é nosso aparato de formação e a secretária representa nossa educação, nossos pontos de vista mecânico, os clichês localizados, as teorias e opiniões que se formaram automaticamente em nós. A secretária não tem nada em comum com os centros e, na verdade, nem com o aparato formativo. Ela só trabalha lá. A educação não tem nada a ver com os centros. Uma criança é educada assim. Se alguém apertar sua mão, você deve agir desta forma. Isso é puramente mecânico. Neste caso, você deve fazer isto. E uma vez isso estabelecido, assim permanecerá. Com o adulto é a mesma coisa. Se alguém pisa em nosso calo, nós reagimos sempre da mesma maneira. Adultos são como crianças e crianças são como adultos. Todos reagem. A máquina funciona e irá se manter funcionando do mesmo modo nos próximos 1000 anos. Com o tempo, uma grande quantidade de etiquetas se acumula nas prateleiras do escritório. Quanto mais a pessoa viver, mais etiquetas haverá no escritório. Em sua organização, todas as etiquetas semelhantes ficam em um mesmo arquivo. Assim, quando uma consulta chega, a secretária começa a procurar uma etiqueta apropriada. Para isso, ela deve tirar o arquivo, estudá-lo e folheá-lo até encontrar a etiqueta adequada. Muito irá depender da organização da secretária e de como ela mantém os arquivos. Algumas secretárias são metódicas, outras não. Algumas mantêm as etiquetas em ordem, outras não. Uma pode colocar uma consulta no arquivo errado, outras não. Uma encontra etiquetas com facilidade, outras as procura por um longo tempo e as mistura enquanto procura. O que chamamos de pensamentos nada mais são do que essas etiquetas saídas do arquivo. O que chamamos de pensamento não é o pensar. Nós não pensamos. Temos etiquetas diferentes, curtas, abreviadas, longas, mas são apenas etiquetas. Todo esse caos é o que chamamos de nossos pensamentos. Ao mesmo tempo, a parte do aparato formativo, a pessoa tem pensamentos. Todo centro pensa. Esses pensamentos chegam ao aparato formativo como estímulos e são reconstruídos de modo mecânico. Isso é o que acontece nos melhores casos, pois, como regra geral, alguns centros mal conseguem comunicar com precisão seus pensamentos ao aparato formativo. Em virtude de conexões defeituosas, ou as mensagens não são transmitidas ou são distorcidas. Mas isso não prova a ausência de pensamento. Todos os centros funcionam continuamente. Há pensamentos e associações, mas estes não chegam ao aparato formativo e por isso não são manifestados. Tampouco são enviados em outra direção, isto é, do aparato formativo para os centros, e pelo mesmo motivo não podem chegar lá vindos do exterior. Os centros são os mesmos em todas as pessoas. As diferenças entre as pessoas estão na quantidade de material contido nos centros e nas conexões entre eles. Algumas pessoas têm mais, outras menos. Cada um nasce como um armário ou um depósito vazio, mas aí o material começa a se acumular. A máquina funciona do mesmo modo em todos, e as propriedades dos centros são as mesmas, mas, em virtude de sua natureza e das condições da vida, os vínculos ou as conexões entre os centros diferem em graus de sensibilidade. A conexão mais rústica e mais acessível é aquela entre o centro do movimento e o aparato formativo. Essa conexão é a mais audível, como um grande cano, e é a que se forma e a que se preenche mais rapidamente. A segunda é a conexão com o centro do sexo. A terceira é a conexão com o centro do sentimento. E a quarta é a conexão com o centro do pensamento. A quantidade de material acumulado e o grau de sensibilidade dessas conexões fica nessa gradação. A primeira conexão com o centro do movimento existe e funciona em todos.
recebendo e manifestando associações. A segunda conexão, aquela com o centro do sexo, existe na maioria das pessoas. Consequentemente, a maioria passa pela vida apenas com esses dois centros. Todas as percepções e manifestações originam-se nesses centros e seguem por meio deles. Aqueles cujo centro do sentimento está conectado com o aparato formativo são minoria, e todas essas percepções e manifestações seguem por meio deles. Mas há pouquíssimas pessoas nas quais a conexão com o centro do pensamento funciona.